Hoje nós vamos fazer o deploy de uma aplicação na AWS e, paralelamente, nós vamos conhecer alguns dos principais conceitos de computação em nuvem. Essa vai ser uma aula introdutória, mas ao mesmo tempo extremamente rica, porque eu vou te mostrar simplesmente a referência mundial em computação em nuvem, que é a AWS, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo uma prática e mostrando esses principais conceitos que são essenciais para qualquer desenvolvedor. E antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero fazer um desafio para você, que é o seguinte, preste atenção. No dia 21 de novembro, nós iremos ter a Black Friday da formação Dev. Será simplesmente a melhor oferta que nós já fizemos na história da formação. Então, nós criamos um pré-cadastro, vou já te mostrar aqui rapidinho, mas o link está na descrição, para que você possa garantir o nosso contato pessoal, para que a gente possa te fazer essa melhor oferta. Mas eu queria trazer só aqui um exemplo, só para você entender o que é que acontece nos bastidores da formação. Nós fizemos uma mentoria há poucos dias atrás, no sábado, né? A gente faz mentorias à noite, durante a semana, e fazemos também no sábado. A gente vai alternando os dias para que todos os alunos possam ser contemplados, né? Mas todas as mentorias são gravadas, editadas, separadas, para que os alunos possam assistir de novo quantas vezes quiser. E nós fizemos, chegamos 9 horas da manhã, todo mundo estava lá, e a gente começou a conversar qual aplicação nós iríamos desenvolver. A gente começou a discutir, essa aqui, alguns abriram o microfone, poderia ser assim, assim, assado a aplicação e tal, e a gente chegou lá em duas aplicações e fizemos uma votação. Foi bem apertado ali, ficou bem parecido o resultado, mas uma aplicação ganhou, e em cima dessa aplicação que ganhou, eu comecei a desenvolver uma aplicação ali ao vivo, juntamente com os alunos, respondendo as perguntas em tempo real. Eu estou com dúvida nisso. Aí eu ia lá, parava, explicava, e a gente foi desenvolvendo uma aplicação do absoluto zero. Tudo isso como preparação para o que a gente vai fazer agora nos próximos dias, que é um trabalho em equipes. As equipes serão desenvolvidas, todo mundo vai desenvolver uma mesma aplicação. E, gente, o nível de aprendizado que você trabalhar em equipes, todo mundo desenvolvendo a mesma aplicação, e depois eu analisando o código de cada equipe e a gente discutindo, mostrando os pontos positivos, negativos, você olhando outras equipes que fizeram exatamente a mesma aplicação. Gente, isso é muito legal. E durante o projeto em equipes, eu vou desenvolvendo outros projetos em paralelo para que as equipes possam ir aprendendo a utilizar as tecnologias, utilizar boas práticas de programação. Então, gente, é tanta coisa que eu poderia falar aqui meia hora e não daria conta de tudo aquilo que nós temos, né? Mais de 500 horas de conteúdo, são mais de 80 cursos atualizadíssimos para que você possa se preparar para o mercado, além daquilo que eu já falei, que nós temos todo esse cuidado, esse acompanhamento ao vivo dentro das mentorias. Então eu queria te convidar, nós temos aí um link na descrição para que você faça seu pré-cadastro, que é exatamente formação.dev/Black Friday, e eu também gostaria de te convidar para simplesmente o nosso melhor evento que nós já fizemos na vida, vai ser inclusive maior do que os outros, porque dessa vez serão 5 dias para desenvolver uma aplicação com front-end, mobile, back-end, banco de dados, deploy, tudo isso em uma única aplicação, em um único evento. E a gente vai falar de React, React Native, Next, Nesting, PostgreSQL e fazer o deploy na AWS. Bem mais completo do que eu vou mostrar hoje, mas com certeza vai fazer um diferencial muito grande na tua jornada. Você tem direito a certificado e você ainda vai concorrer a 3 prêmios, né, totalizando aí R$ 4.000. Ou seja, vai ser muito legal ter você junto com a gente nesse evento. E o link também está na descrição. Então, recado dado, vamos para o vídeo. Deixa eu fechar aqui os arquivos. Vou até mudar aqui a minha cadeira para ficar um pouquinho mais relaxado, nem tanto. Tá aqui, pronto. E agora nós vamos começar a trabalhar com a AWS. Gente, com relação à criação da conta, é um processo simples, né? Você criar uma conta, você provavelmente vai receber aí um telefonema, preencher lá os formulários. Eu não vou mostrar essa parte de criar uma conta, mas não é um processo complicado, né? Deixa eu entrar aqui, ó, aws.amazon.com, só para não estar logado aqui, ó, minha conta, console de gerenciamento, ou então aqui, ó, direto, cria uma conta AWS, e aí ele vai
pedir para você colocar o que seria o e-mail de usuário root, aí você vai colocar aqui o nome da conta, vai verificar o e-mail. E uma coisa que é importante dizer logo de cara, você vai precisar de um cartão de crédito. Existe uma camada gratuita, né, o que ele chama de Free Tier, né, que é esse nível gratuito, digamos assim. Se você não ultrapassar esse nível gratuito, você não vai precisar pagar absolutamente nada, mas ter um cartão de crédito cadastrado é um pré-requisito para você entrar dentro da AWS. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês sobre a AWS é o seguinte: a AWS é simplesmente a maior nuvem de infraestrutura do mundo, tá? Eu poderia até abrir aqui o Visual Studio Code, deixa eu abrir aqui ele, talvez criar aqui uma nova instância, deixa eu fechar aqui os outros arquivos e vou só abrir aqui uma pasta no meu desktop, vou colocar aqui New Folder, AWS, só para a gente, se precisar desenhar alguma coisa, a gente pode colocar aqui, certo? Vou criar aqui um aws.scalidraw e deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei o nome errado, Scalidraw. Ah, faltou o A, beleza, eu coloquei só o A não, o C, né? Scalidraw, agora sim, ele colocou, depois de ter a terceira tentativa. Agora eu vou só trocar aqui para ficar um background escuro. E nós vamos colocar aqui uma linha branca para que a gente possa eventualmente desenhar. Beleza, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que a AWS é uma IaaS. Ou seja, o que é que significa isso aqui? É uma infraestrutura as a service, ou infraestrutura como código. E a referência mundial é exatamente a AWS, que é a nuvem de infraestrutura que nós iremos trabalhar. Então eu queria só deixar registrado aqui esse nome, e se precisar a gente pode usar aqui o desenho para nos ajudar a entender alguns conceitos. Quando a gente pensa na AWS, a AWS ela está presente em vários lugares do mundo. Se a gente colocar aqui no mapa, por exemplo, ó, em São Paulo, nós temos um data center e dentro desse data center você tem 3 zonas de disponibilidade que ele chama. São 3 infraestruturas que são independentes, que tem internet independente, que tem rede independente, energia independente, de tal forma que se você tiver problema com uma zona de disponibilidade, você tem ainda 2 outras zonas para a tua aplicação não sair do ar. Vamos supor que falte energia em uma determinada data center da Amazon e ali o gerador não conseguiu funcionar. Ainda assim, você tem outras 2 zonas de disponibilidade para que a tua aplicação possa continuar funcional. Então, quando você inicia um banco de dados, você vai perceber em vários momentos dentro da AWS dizendo: selecione pelo menos 3 zonas de disponibilidades para rodar um banco de dados dessa maneira que você está selecionando. E aí, dentro da AWS, além de você ter o data center em si, você tem essas zonas de disponibilidade. Tá? Então você tem aqui ó, no norte da Virgínia em 2006, eu acredito que esse aqui foi o primeiro data center. Aí você tem aqui na Irlanda 2007, que também veio logo na sequência. Aí você vai vendo aqui, ó, 2016, no Canadá 2023, 2011, né, que é uma nuvem voltada para governo, né, uma GovCloud em 2011. Aqui em São Paulo foi em 2011 também, uma nuvem relativamente já antiga em São Paulo. Você tem aqui embaixo na Cidade do Cabo, que é a única no continente africano, em 2020, e você tem outras zonas de disponibilidades que serão criadas em breve. Então, uma das primeiras coisas que você vai precisar entender sobre a AWS é que as coisas são divididas em região. Então, você tem aqui esse menu que ele vai mostrar para você todas as regiões disponíveis e algumas regiões não estão disponíveis para minha conta. Por exemplo, Cidade do Cabo, Ásia, Pacífico, principalmente regiões que não estão tão
ligadas, digamos, com a minha localização, que é aqui na América do Sul. Então, São Paulo está disponível para mim, na Europa está disponível para mim, Canadá, Ásia, algumas da Ásia, né? E outras relacionadas lá para os Estados Unidos também. Então, qual infraestrutura você vai escolher depende de uma questão estratégica, como você vai preferir colocar aí escolher a sua a sua região, melhor dizendo, dentro da região existirão algumas zonas de disponibilidade. Dependendo da região, existem mais zonas de disponibilidade, ó. Se você clica aqui aqui, ó, e na norte da Virgínia, que acho que foi a primeira que foi criada, você tem 14, ó, deixa eu ver aqui, ó, zonas locais, 14 zonas locais dentro dessa região e você tem 6 zonas de disponibilidade. Aí, normalmente, ele usa a letra. Ele tem o nome da região, letra A, zona de disponibilidade 1, letra B, zona de disponibilidade 2 e tal. Então, algumas têm mais zonas de disponibilidade e outras têm menos zonas de disponibilidade. Mas eu acredito que todas tenham pelo menos 3, tá? Porque muitos serviços precisam ter pelo menos 3 zonas de disponibilidade, que é o caso aqui de São Paulo, com essas 3 zonas de disponibilidade. Tá? Dito isso, é importante para você definir a sua infraestrutura, você selecionar aqui a região. Eu vou selecionar só como exemplo para essa aula a região aqui de São Paulo, na América do Sul, a gente está no Brasil, então vou colocar aqui a região mais próxima da maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, tá? E, além disso, nós vamos mostrar aqui para vocês a questão dos serviços. Ó, nós temos uma série de serviços, tá? Que ele está mostrando os serviços que eu acessei ultimamente, tá? Essa aqui é uma conta nossa de teste, para a gente fazer testes e tal. E a única coisa que a gente tem dentro dela é um serviço exclusivo que a gente usa, mas no mais a gente não usa essa conta no dia a dia. Mas aqui você tem uma série de serviços, por exemplo, S3 é um serviço de armazenamento. Ah, eu quero armazenar arquivos lá na AWS, eu quero fazer upload de fotos, eu quero fazer upload de vídeos e tal, você pode usar o serviço S3. Você tem aqui o RDS, que é o serviço de banco de dados. E, na verdade, você tem aqui as categorias do lado, ó, banco de dados. E ele vai te mostrar todos os bancos de dados que estão disponíveis. Amazon Documents DB, você tem um DynamoDB, você tem a parte de cache, você tem bancos de dados relacionais, e você tem uma série de soluções de banco de dados. Ah, eu quero a parte, por exemplo, de computação. E aí você tem o EC2, que é um dos mais importantes, para que você possa instanciar suas imagens, que é o que a gente vai usar hoje aqui. E você tem a parte de, juntamente do EC2, balanceamento de carga, que você consegue dividir a carga da sua aplicação em várias instâncias diferentes. Você tem a parte de nuvem, eu não sei qual é aqui a categoria, mas eu vou colocar aqui, ó, VPC, Virtual Private Cloud, que é um dos conceitos mais importantes da AWS, é você criar a sua nuvem, a sua infraestrutura dentro da AWS. E através aqui da VPC você consegue criar redes, você consegue criar tabelas de roteamento, você consegue criar subredes, você consegue definir qual rede tem acesso à internet, qual não tem. Você cria grupos de segurança para definir quem pode acessar o quê. Então, tem muita coisa legal que você pode fazer, por exemplo, com um recurso apenas da AWS. Então, a AWS é gigantesca. É um conhecimento que daria talvez aí uma graduação, você conhecer todas as coisas que estão aqui dentro da AWS, mas você não precisa conhecer tudo isso para que você possa iniciar utilizando serviços básicos, os serviços principais, para que a partir daí você consiga ir expandindo o teu conhecimento de AWS. Nós vamos usar esse serviço que é o EC2. Tá? Às vezes o EC2 ele precisa interagir com outros serviços, como por exemplo o VPC, que eu acabei de mostrar aqui. Às vezes você vai precisar interagir com a parte de certificados. Ah, eu quero gerar um certificado para minha aplicação. Aí você vai entrar, por exemplo, acho que no ACM. Né? Ó, você tem aqui ACM, tem a parte de certificados.
aqui você pode criar um novo certificado ou solicitar um novo certificado. Léo, para que serve esse certificado? Para que a sua aplicação rode com HTTPS. Então você pode solicitar aqui, eu quero um certificado público próximo, e aí você vai colocar o nome do domínio que você vai usar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui api.minhaaplicação.com.br. Aí você pode adicionar aqui um outro endereço completo. Eu também vou querer chamar aqui de backend.minhaaplicação.com.br. Se você tiver mais de uma URL na sua aplicação. Então, basicamente, você vai dizer o endereço que você vai usar esse certificado para que você possa ter o HTTPS e você vai validar isso via DNS, por exemplo. Eu tenho lá no registro BR o meu DNS, ele vai pedir para você gerar determinados registros, até porque ele precisa saber se você é dono desse domínio que você está dizendo, e aí você gera um certificado, e esse certificado pode ser usado por outros serviços da AWS, como por exemplo o balanceador de carga. Então você cria um certificado aqui e usa em outros serviços, porque há toda essa interligação entre esses serviços disponíveis aqui na AWS. Eu não vou mostrar a parte de certificado, principalmente porque eu estou gravando o vídeo praticamente sem edição, e para gerar o certificado demora aí um tempinho, tem a questão de validação de DNS, mas lá no evento a gente deve mostrar para você essa parte aqui específica, inclusive mostrar um pouquinho sobre a parte de balanceamento de carga. Então vamos lá, nós vamos voltar as nossas atenções para o EC2. Eu fiz questão de gravar isso aqui no Windows só para que eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo ou estão no Windows, né, provavelmente, depois Linux e macOS, e aí eu tinha que escolher um sistema operacional, coloquei aqui meu notebook para gravar diretamente no Windows e ficar até mais fácil para vocês. Um dos pré-requisitos importantes para fazer aqui o que eu vou mostrar, não é necessário, mas da forma como eu vou mostrar vai ser que é você usar o WSL2, tá? O processo de instalação, como instalar o subsistema, né, o Windows para Linux, ou exatamente, que seria o WSL, Windows Subsystem for Linux, tá? Então, o WSL vai te dar a possibilidade, por exemplo, quando você abrir o terminal, além de você ter o terminal, que é o PowerShell, e o prompt de comandos, tá aqui, ó, Windows PowerShell, que é o padrão, e o prompt de comandos, você pode simplesmente habilitar aqui um terminal que ele vai rodar uma máquina virtual, tipo um Ubuntu da vida, tá? Ou então você pode vir aqui, colocar WSL e você vai ter um terminal Linux, tá? Com os tipos de comando que são comuns a uma máquina Linux. Então, ter aqui o WSL vai ser interessante para a forma como a gente vai acessar a instância na AWS. Mas não é importante, você pode instalar aqui o PuTTY, por exemplo, que é um sistema que acessa um computador remoto através de SSH, mas como eu não uso no dia a dia o PuTTY, eu não vou instalar ele e vou mostrar para vocês utilizando o WSL. Beleza, a gente já entendeu um pouquinho da infraestrutura global da AWS, entendemos que precisa ter o WSL instalado e o processo de instalação é bem simples, você vai ter aqui, ó, como roda e tal, ele vai fazer para você um processo fácil de ser feito, tá? Eu acho que todo desenvolvedor deveria ter o WSL se usa o Windows, né? E aqui nós vamos executar uma instância. Só que antes de executar uma instância, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou na parte aqui de rede de segurança, nós vamos precisar criar um par de chaves, tá? Eu acho que eu tenho um par de chaves aqui, que eu usei em outra aplicação, e nós vamos criar um par de chaves agora para que a gente possa usar aqui nessa aplicação de deploy do YouTube. Então eu vou colocar aqui wt YouTube deploy. Se eu fosse usar o put, seria esse ppk, que é a opção que vem padrão quando você está no Windows, mas eu vou usar o pen, que é a mesma chave que você vai usar no Windows, no Linux e no macOS, tá? Então, para ficar mais, digamos assim, universal,
o nosso exemplo, então precisa ter o WSL e eu vou usar essa chave com a extensão pen. Beleza, ele vai baixar isso aqui, eu vou entrar aqui no meu outro monitor só para pegar a partir de downloads, eu tenho aqui a chave, certo? Coloquei aqui no meu desktop, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Deixa eu diminuir aqui tudo. Tá aqui a chave no meu desktop, beleza? A gente pode deixar ela aqui no desktop mesmo, depois eu vou remover essa chave. Agora é importantíssimo você entender o seguinte, essa chave, ela é fundamental, ela é a chave de acesso para a sua infraestrutura na AWS. Essa chave ela precisa ser guardada de forma extremamente cuidadosa para que você não deixe essa chave vazar e as pessoas possam ter acesso à sua infraestrutura e eventualmente instanciar mais coisas do que você consegue pagar. Então, é um risco considerável, então é importante que você guarde essa chave e eu vou excluir essa chave logo na sequência aqui do vídeo. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou até excluir essa chave aqui também, porque a gente não está usando ela mais. Então, vou colocar aqui, ó, excluir, só mostrando para vocês como é feito o processo de exclusão de uma chave. Então, fui lá excluir essa chave e agora, depois da aula, eu vou excluir essa outra aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar uma instância. E eu vou selecionar uma instância que ela é da camada gratuita. A gente vai conseguir usar a aplicação na camada gratuita. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, servidor API 01, beleza? O nome que você quiser colocar. Eu vou selecionar aqui o Amazon Linux. Nós vamos colocar aqui, ó, essa instância que está qualificado para o nível gratuito. Então, tem uma quantidade de tráfego de rede que você vai conseguir ter dentro dessa camada. Você vai ter uma máquina específica que vai ser habilitado aí durante provavelmente um ano. Todos os dias você pode ter uma máquina instanciada e ainda está dentro dessa camada gratuita. Então está aqui a arquitetura, 64 bits, está aqui o nível da máquina, né, um T-micro, tem apenas 1 GB de memória. Então se você precisar às vezes fazer uma configuração que demora muito numa máquina dessa, você pode simplesmente escolher uma máquina melhor, por exemplo, ó. Vou escolher essa aqui, de 4 CPUs, 16 GB de memória. Beleza, é uma máquina consideravelmente mais cara. Mas depois que você configura tudo, você pode simplesmente parar a instância, mudar para uma T-micro, por exemplo, e rodar a sua aplicação. Se ela não exigir nada, então você poderia ter uma máquina bem mais simples. Eu vou usar a T-micro mesmo, tá? Que é qualificada para o nível gratuito, para seguir aqui o passo junto com vocês, e vou selecionar esse par de chaves que eu tenho aqui, que é o YouTube-deploy. Então, esse par de chaves será essencial para eu acessar a minha aplicação. Ele vai criar aqui um grupo de segurança por padrão, ou eu posso selecionar um grupo existente, tá? Eu vou deixar ele criar aqui com um grupo padrão, e eu vou permitir acesso via SSH para qualquer lugar, porque eu vou precisar acessar aqui. Você poderia colocar para somente o seu IP, que é bem mais seguro. Só que como eu tenho aqui duas internets, às vezes ele dá problema com relação à questão do IP. Mas eu vou colocar aqui o meu IP, só para garantir, e vou também pedir para ele permitir o acesso via HTTP. Eu não vou colocar HTTPS, mas eu vou colocar acesso via HTTP através da porta 80, que vai ser a porta padrão. Beleza? Com relação ao resto das configurações, eu vou deixar padrão. Isso aqui pode ser mudado depois, não tem problema, tá? É só você ir lá na parte de grupo de segurança, que fica dentro do EC2 mesmo, e acrescentar as portas que você quer acessar. Beleza? Com isso a gente pode executar a instância, e aí ele vai rodar aí um processo em pouco tempo, acredito que em mais ou menos 1 minutinho, a instância fica funcional. Então a gente pode ver aqui as instâncias, aparentemente já está executando, só que o status aqui da instância está como se estivesse inicializando e faz sentido o que a gente criou agora. Eu vou clicar aqui com a instância que eu quero, e aí você pode verificar, né, aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se está aqui embaixo.
status, ó, tá aqui, ó. Nome DNS do IP privado e o DNS público. Deixa eu ver onde é que está aqui. Talvez ele esteja criando ainda, ó, executando o endereço público, endereço aberto e o DNS público da nossa aplicação. Então, esse é o endereço que eventualmente eu posso acessar via internet a minha instância. Claro que nesse momento não tem nada rodando na porta 80 da nossa aplicação, mas a gente poderia acessar a nossa instância através desse endereço aqui. Tá? Poxa, Léo, mas esse endereço é um endereço que eu não quero passar para o meu usuário acessar e tal. Depois você pode simplesmente fazer um mapeamento lá no DNS usando um CNAME da vida para que você tenha alguma coisa do seu domínio apontando para esse endereço na AWS, e isso é fácil de resolver, tá? Mas por enquanto a gente vai acessar esse endereço na nossa instância. Beleza. Ainda com a instância selecionada aqui, você vai clicar nessa opção de conectar e ele vai mostrar para você, através do cliente SSH, algumas maneiras que você tem de acessar a sua instância. Então eu vou abrir aqui o terminal, certo? Já estou com o terminal aberto aqui. Já rodei o comando WSL, né? Se eu sair aqui do exit, ele volta para o PowerShell aqui na minha aplicação. Mas se eu colocar WSL, ele vai entrar. Inclusive eu tenho acesso aos meus arquivos locais. Então eu vou selecionar aqui desktop, deixa eu ver se CD desktop, eu não sei se é desktop ou área de trabalho, mas acho que desktop deu certo. E aqui dentro nós temos no desktop exatamente o nosso arquivo.pen, né? yt-deploy.pen. Então eu vou selecionar esse comando aqui, que ele colocou como exemplo, só que no caso do Windows, eu não posso rodar esse comando diretamente aqui, porque eu preciso ter uma chave um pouco mais restrita em termos de permissões de acesso. E para fazer isso, para a gente conseguir restringir mais a questão do acesso da chave, eu precisaria rodar esse comando chmod 400 e tal. Só que dentro do sistema de arquivos do Windows, esse comando não funciona. Então, se a gente tentar esse comando aqui, ó, vou até maximizar aqui, ele vai gerar um problema, dizendo que não vai acessar a nossa instância, tá? Não tem problema nenhum, ele vai só tentar acessar e aí ele está dando problema já. Já vi que ele não funcionou direitinho a ideia lá de acessar via SSH apenas através do meu IP. Não tem problema, a gente vai lá no grupo de segurança, nós temos um grupo de segurança que foi criado, esse aqui, ó, ele foi criado através daquele wizard da nossa instância. E aqui, basicamente, eu vou colocar regras de entrada. A gente tem duas regras de entrada. Nós temos uma voltada para o 22, né, que é o SSH, e outra para a porta 80, que vai ser a nossa aplicação web. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou editar a regra, certo? E onde tem SSH, eu vou tirar isso aqui e vou pedir para ele aceitar de qualquer máquina. Depois a gente pode tirar isso. Depois que você acessou a sua máquina, fez tudo o que precisava fazer, o ideal é que você venha aqui e remova esse acesso para que a porta SSH não fique disponível o tempo todo. Então, com essa mudança, agora a gente pode tentar acessar. Ele vai quase que conseguir acessar, mas no final ele vai dizer que a nossa chave está desprotegida, que você não pode acessar. Para a gente resolver esse problema, basta colocar um sudo na frente e coloca toda aquela URL lá, todo aquele comando lá, ssh, -i, o nome do arquivo e o endereço da nossa máquina. Aí agora sim, eu vou colocar aqui meu usuário local do meu Windows, vou dizer que sim, que eu quero que ele conecte aqui na máquina, e agora a gente está dentro da nossa máquina Amazon Linux lá na AWS. Então, aqui dentro dessa máquina, a gente vai instalar um Node, tá? Então, eu vou usar aqui o Yum, que é um gerenciador de pacotes dessa instalação aqui, dessa distribuição Linux da AWS, e vou colocar para ele instalar aqui o Node.js. Então,
ele vai, não deu certo o comando certo, que ele vai querer que eu rode com superusuário. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, sudo yum update, só para ele atualizar aqui, beleza? Vou colocar sudo yum install node.js. Ele vai mostrar aqui a versão que ele vai instalar é a 18.20.2. Ah, Léo, eu quero instalar uma versão mais nova, então a gente pode ver outra forma de instalar, mas via yum ele está mostrando essa como sendo a última versão, que para a gente vai ser mais do que suficiente. Vou colocar assim, ele vai baixar e vai rodar aí o processo de instalação do Node.js, vai instalar o npm. Beleza, agora eu tenho aqui node version 18.20.2 e npm version na versão 10.5.0. Então, fizemos um passo importante que é ter aí o Node instalado. O próximo passo, eu vou criar aqui uma pasta chamada projeto. Eu não vou linkar a nossa instância com o GitHub, isso a gente vai fazer lá no evento. Eu vou mostrar como que você pode baixar automaticamente o seu repositório para cá, para que o código fique sendo acessado através da sua instância. Criei aqui uma pasta, vou entrar na pasta projeto e aqui eu vou inicializar o nosso projeto com npm init-y. Então ele vai criar aí o nosso package.json e aqui eu vou rodar o comando npm i install o express. Nós vamos utilizar um express para criar aqui uma pequena API. Eu tinha colocado aqui um artigo bem simples, tá? Basicamente para dizer qual seria aqui o mínimo exemplo de uma aplicação utilizando Express. Esse exemplo aqui, ele não está assim 100% legal porque tem uns caracteres aqui que não são tão legais, né? Como esse aqui de as aspas simples, né? Tá um pouco estranhas aqui, mas eu vou corrigir aqui no próprio Visual Studio Code, que aí quando eu copiar lá vai dar certo. Então eu vou colocar aqui, beleza? Esse Hello Multiverse eu vou colocar aqui Olá AWS, beleza? E o exemplo está rodando na porta 3000, que foi a porta colocada aqui. Eu vou colocar, tanto faz, tá? Poderia ser a porta 3000 também. Ah, Léo, mas o meu usuário não vai acessar a porta 3000. A gente pode resolver isso fora da instância. Mas como a gente vai acessar apenas a instância, eu vou colocar aqui na porta 80 mesmo, tá? Então, nosso código está completamente funcional. Então, lá na nossa instância, que nós já colocamos, se eu der aqui um cat para mostrar um package.json. Ah, e outra coisa importante, gente, é ter conhecimento de Linux, tá? De terminal Linux. Daí outro motivo para você que é usuário do Windows trabalhar com WSL. Então, aqui ele criou o nosso projeto, já tem a dependência do Express, tá? E eu vou criar aqui um arquivo, dar aqui um touch, arquivo index.js, diretamente aqui dentro da pasta mesmo, e vou usar o VI, que é um editor, para a gente acessar aqui esse arquivo. O VI, ele é um editor, digamos assim, um tanto quanto estranho, tá? Para quem nunca trabalhou com ele. Mas quando você entra aqui no VI, deixa eu ver se tem um Nano aqui. Nano tem. Nano Index. Nano vai ser mais simples para se trabalhar com ele do que o VI. Vamos pelo Nano aqui, que eu acho que vai ser melhor. Eu vou selecionar isso aqui, esse trecho, e vou dar um Ctrl V aqui, ele já copiou dentro do meu arquivo, e aí eu dou aqui um Ctrl O para ele salvar, e é um Ctrl X para sair do arquivo. Se eu der aqui um cat para ele mostrar o conteúdo do arquivo, index.js, você vai ver que ele está de fato mostrando aqui o nosso arquivo. E agora a gente poderia colocar aqui, ó, node index.tsx, só para a primeira tentativa aqui de executar o nosso projeto. Beleza, ele está dizendo que não pode ser executado na porta 80, porque você tem que ter privilégio de superusuário. Então eu vou colocar aqui um sudo su para a gente elevar
o nosso nível de permissão aqui. A gente agora está executando como superusuário. E agora eu vou rodar aqui o mesmo comando node index.js. Agora a gente tem a nossa aplicação rodando na porta 80. Como ela está rodando na porta 80, significa que lá no browser, se a gente for lá e executar esse endereço aqui, ó, e der um refresh, você vai ver que é para ele mostrar que a nossa aplicação está rodando lá na AWS, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Eu poderia parar aqui o vídeo, mas eu quero mostrar mais algumas coisas interessantes para vocês aqui. Deixa eu só fechar aqui o browser, que fica muito claro, né? E eu vou maximizar aqui o nosso terminal. Vou só aumentar aqui um pouquinho. Vou parar o processo. Obviamente, parando o processo, a minha página deixa de funcionar. Então, ele vai ficar pensando aqui e vai dizer, ó, o site não está disponível para você agora. Beleza. Como é que a gente pode resolver esse problema? E aí nós vamos usar aqui um cara chamado PM2, que é essa dependência, que só zerar aqui o zoom. Ah, beleza. Nós temos aqui o PM2, que ele é um Advanced Production Process Manager for Node.js, né? Ele é um gerenciador de processos para o Node, né, avançado e voltado para quem quer trabalhar com a aplicação em produção. O comando para instalar ele é muito simples, ó, npm install pm2-g para ele ficar globalmente disponível na sua aplicação. Então eu vou instalar aqui, ó, npm install pm2-g, ele vai instalar de forma global na minha aplicação. E o que nós vamos fazer é inicializar o nosso processo da aplicação através do PM2. E através do PM2 a gente tanto consegue pedir para ele colocar isso na inicialização do nosso projeto, na nossa instância, ou seja, sempre que a máquina virtual reiniciar, automaticamente suba a minha aplicação. Não espera ter um comando manual para subir a aplicação. E isso vai ficar, digamos assim, salvo dentro da instância, de tal forma que se eu reiniciar, a aplicação deve funcionar. E preste atenção que eu estou rodando isso como superusuário, tá? Se você for rodar isso como usuário normal, você vai ter aí provavelmente que fazer algumas configurações a mais. Eu vou entrar aqui em documentação, e aí o primeiro passo é instanciar a nossa aplicação, ó, PM2, start e o nome da nossa aplicação. Então, ó, vou dar aqui PM2, start. O nome o arquivo é o index.js. E se você quiser usar aqui o nome da aplicação, por exemplo, ó, --name, aí eu vou colocar aqui wt-deploy, YouTube Deploy, o nome da minha aplicação. E aí, quando você inicializa a sua aplicação e você eventualmente quer saber o status, você coloca PM2 status. Aí ele vai mostrar para vocês, ó, tem uma aplicação aqui que não foi reinicializada nenhuma vez, porque às vezes você pode dar um erro na aplicação e a aplicação sair, ela reinicia a aplicação para ela ficar sempre no ar. Essa aplicação não está consumindo nada de processamento nesse momento e está consumindo 59,3 MB de memória, foi alocado para essa aplicação ser inicializada, tá? Então, se você colocar aqui o status novamente, ele vai dizer se teve alguma reinicialização, se a aplicação está online e tal. Então, o fato de ela estar online aqui significa que agora a gente consegue acessar a aplicação por aqui. Então, voltou a funcionar o nosso Olá AWS. O que a gente pode fazer, se a gente descer um pouco mais, ó, gerenciamento de processos, você pode startar vários processos dentro de uma mesma máquina, só que em portas diferentes. E aí ele vai listar para vocês aqui os processos, está online, quantos % de CPU, qual foi o usuário, se está monitorando. Aí você pode ver questão de logs e tal, ele vai mostrar, tá? Tem aqui como se fosse um dashboard para você acessar e ver a questão dos processos. E aí tem outras coisas aqui, mas eu quero descer um pouquinho mais, ó, e eu quero entrar nessa parte aqui do setup de inicialização da aplicação. Então, acho que eu perdi aqui, pronto. Ó. Nós temos esse comando, pm2 startup, se você copiar e jogar aqui, ele vai configurar na sua aplicação para que quando a aplicação der um reboot, ele automaticamente inicialize a aplicação.
Então, ele foi lá, fez o processo, e se você quiser salvar, aí eu uso aqui o PM2 Save para ele salvar a aplicação. A aplicação continua rodando. Se eu limpar aqui, colocar um status, ela está rodando. Inclusive, a gente consegue continuar acessando ela por aqui, tá? E o nosso próximo passo agora é, lá no nosso terminal da AWS, a gente vai fazer o teste final, que é ter certeza que se eu reinicio a minha instância, ela deve voltar a aplicação funcionando. Então, eu vou clicar aqui no estado da instância e vou pedir para ele reinicializar a instância. Eu vou confirmar, sim, pode reinicializar. Se eu for aqui, ó, e der um refresh, você vai ver que a aplicação não está mais funcionando, porque a instância está reiniciando, certo? Mas poucos segundos depois, que é o tempo que a máquina dá um boot, ele vai voltar a funcionar e a nossa aplicação será exibida novamente. Pode ser a sua API, pode ser um site estático, ó, voltou automaticamente depois de alguns segundos, exatamente porque nós fizemos uma configuração que faz com que a nossa aplicação... E também ele até cortou aqui o acesso via SSH, que é muito facilmente retornado usando exatamente o mesmo comando. Tá? Então, se eu colocar aqui PM2 status, mesmo depois de ter reiniciado a aplicação, deixa eu colocar aqui, ó, sim, eu tenho que dar um sudo né, para entrar no modo de superusuário, porque o processo está sendo executado com o superusuário, e aí sim eu coloco um PM2 status e vejo que a minha aplicação está online, não precisou de nenhuma reinicialização, não está ocupando processamento nesse momento e subiu aqui a aplicação com 54,5 MB de memória, está sendo usado por essa instância do Node que está rodando na minha aplicação. Internamente, obviamente, ele vai chamar o Node e gerenciar para você o processo. Gente, era isso. Tem muito conhecimento interessantíssimo aqui, né? Como você pode acessar uma instância e tal. Quais são alguns próximos passos para que vocês possam estudar e, eventualmente, esses passos serão trabalhados juntamente lá no nosso evento, tá? Então, não perde essa oportunidade de se inscrever no evento. Os próximos passos é você gerar um certificado digital para que você possa possivelmente criar um balanceador de carga. Tá? Uma dica, você não precisa se preocupar em colocar esse certificado dentro da sua aplicação Node. Você pode colocar esse certificado em um balanceador de carga. Ele sim vai ter HTTPS e dele para dentro da sua instância pode ser através de HTTP normal. Ou seja, a sua aplicação nem precisa saber que tem um certificado e que os dados serão trafegados através de um protocolo seguro. Balanceador de carga é um assunto para vocês estudarem, a parte de VPC também, e tudo isso a gente também tem trabalhado dentro das mentorias da formação. Então, fica aí o meu desafio para você, dia 21 de novembro, nós teremos a melhor oferta da formação Dev e também o evento que vai acontecer nessa semana, do dia 18 até o dia 22, será um evento incrível para desenvolver front-end, back-end, aplicação mobile, deploy na AWS, banco de dados e tudo isso de uma forma muito bem explicada, os conceitos desenhados para você, para que você de fato possa aprender um conhecimento extremamente relevante para o momento que nós vivemos, né? 2024, 2025, que é um tempo que você precisa dominar não só front-end, não só back-end, mas precisa entender o todo, como se desenvolve aplicações e também saber fazer o deploy da sua aplicação na nuvem. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.